Olá pessoal, nós vamos dar início aqui, retomar nossas aulas, uma forma aqui que eu encontrei de repassar com vocês o nosso conteúdo, enquanto durar aqui esse período da nossa quarentena. Eu peço que vocês se cuidem muito, observando aí as determinações da Organização Mundial de Saúde, para que nós possamos aí em breve retomar nossos encontros físicos aí na universidade. Pois bem, hoje a gente vai falar conversar um pouco sobre os princípios ambientais e o papel mesmo desses princípios, seja na tomada de decisões. Nós vamos ver que a jurisprudência é bastante farta na utilização de princípios e que existe mesmo uma tomada de posição, uma jurisprudência bem dominante com base em alguns dos princípios que hoje a gente aqui vai conversar. Então veja bem, primeiro eu gostaria aqui de lembrar dos princípios de uma forma geral. E assim eu faço com base no que ensina o professor Guilherme Purvin, lembrando que os princípios eles são estudados a partir de duas vertentes. Uma vertente que é considerada tradicional, ou seja, ela tem um caráter eminentemente integrativo e que hoje nós vamos considerá-la superada, porque hoje a função dos princípios é muito mais que isso. O princípio ele é uma norma jurídica, e nós precisamos priorizar, na percepção de uma nova dogmática do direito, justamente a função otimizadora desses princípios, e isso se aplica a todos os ramos do direito e não somente ao direito ambiental. Então aqui uma classificação, um conceito bem utilizado, bem conhecido, a partir de Robert Alexis, que considera que os princípios são normas. Portanto, essa nossa afirmação anterior, os princípios integram as normas jurídicas. Então, são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. O que permite aí, no meu sentir, uma elasticidade nessa aplicação conforme a condição ali, que nós vamos ver que na questão ambiental especificamente, isso é muito importante, porque a legislação, apesar de termos uma legislação farta, uma legislação completa, na questão da efetividade dessa legislação, a gente não tem muita aderência. Então, muitas vezes as questões são decididas nos tribunais muito com base mesmo na questão principiológica, com base nos princípios ambientais. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, os princípios conquistaram assim um status de norma jurídica e superaram a crença de possuir apenas a dimensão axiológica, ética, sem eficácia jurídica ou aplicabilidade direta ou imediata. Se me permitem um parênteses, essa foi a concepção que eu aprendi quando eu cursava direito, que os princípios eram lá aquela cerejinha do bolo, ela não tinha ali aplicabilidade prática. E hoje não, os princípios, eles possuem aplicabilidade direta. Então, isso foi uma conquista, um passo muito importante. E aí, entrando propriamente no nosso tema, que são
os princípios ambientais, né, nós podemos considerar que esses princípios eles têm por escopo a própria proteção da vida, né? Se a gente lembrar que a finalidade do direito ambiental, como falamos lá na aula passada, de meio ambiente e Constituição, é justamente resguardar essa qualidade de vida, né, que não é qualquer status de vida, mas sim uma vida com qualidade. Os princípios, então, eles têm por escopo a proteção dessa qualidade de vida, de uma vida com qualidade. Então, visam propiciar, né, tanto qualidade como a dignidade de vida, não só para nós que estamos aqui agora, mas também para as futuras gerações. Daí o nosso cuidado, todos esses estudos, tudo que se levanta acerca da questão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, justamente para também se garantir essa qualidade de vida também para as gerações vindouras. E nós começamos a falar sobre um princípio que ele é pouco conhecido, assim, até, digamos, em matéria de direito, né? Há pouco tempo que se começou a falar dele aqui no Brasil. Podemos dizer que esse princípio, né, o estudo desse princípio, ele foi inserido mormente pelo professor Michel Pouret, um professor que nós já falamos também dele em sala de aula, né, professor francês, né, de Limoges, mas que vem comumente ao Brasil e tem aí já muitos orientandos brasileiros, né, e muitos participa de alguns projetos aí em algumas universidades brasileiras. Pois bem, esse princípio da proibição do retrocesso ecológico, eu trago aqui na prática um trecho de uma decisão do ministro Herman Benjamin, né? Uma decisão, vejam, que quando a gente fala novo em termos de direito, porque 2010 já são aí 10 anos e já se aplicava isso, né? A garantia de que os avanços urbanísticos ambientais conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas seguintes. Então, pessoal, é justamente pensar, né, que eu não posso flexibilizar a legislação ambiental, né, em prol aí de questões que sejam relativas a, por exemplo, um fato consumado, né? Isso não prospera. Eu não posso flexibilizar essa legislação para atender um direito que não está aí focado na questão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. De outro lado, né, outra decisão aqui também, né, ambiental e administrativo, ação civil pública, novo Código Florestal e retroatividade. Aplicação do artigo 15 da Lei 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal, né? Compensação de áreas de preservação permanente em área de reserva legal. Proibição de retrocesso. Proteção dos ecossistemas frágeis. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Origem, que computou a área de preservação permanente na área de reserva legal. Diminuiu a cominação de multa diária e majorou o prazo para apresentação de projeto ambiental. Continuando, não se emprega norma ambiental superveniente à época dos fatos de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais.
Assim, o STJ afirmou o entendimento que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da incumbência do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais. Então veja como é importante a construção do princípio na doutrina, incorporado na jurisprudência, porque essa questão em específico, abro um pequeno parênteses para falar um pouco sobre ela, que foi a possibilidade de incorporar a área de APP na área de reserva legal. Ela veio aí com aquela reestruturação lá e o decreto 6514, né, que de uma certa forma flexibilizou, agravou um pouco a questão da legislação ambiental. E posteriormente, logo depois, veio o Código Florestal em 2012 e admitiu algumas hipóteses, né, para aquelas propriedades que não tinham reserva legal averbada. E aí uma das possibilidades de compensação seria essa possibilidade aí de junção. Mas vejam a importância, né, de como o STJ então interpretou essa questão. Eu não posso aqui dizer, né, que eu vou unir área de preservação permanente e reserva legal para fins de constituir o percentual mínimo de reserva legal, porque isso contraria um limite constitucional, né, e intocável e intransponível desse dever do Estado de preservar a qualidade do meio ambiente. Então, isso é o princípio da proibição do retrocesso na prática. Algumas leis são consideradas como contrárias a esse princípio, como é o caso da Lei Complementar 140 de 2011, considera-se que houve ali um grande retrocesso nessa legislação e esvaziamento da competência da União nos processos de fiscalização, né? E alguns pontos do Código Florestal também, muito criticados, alguns, né, inclusive objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas que aí o Supremo Tribunal Federal acabou batendo o martelo diante acabou perdendo ali o objeto, né? Alguma coisa foi julgada como constitucional, e aí também se criticou muito essas decisões no âmbito do STF. Pois bem, o segundo princípio que nós vamos falar é o princípio do desenvolvimento sustentável. Aqui também nós temos, às vezes, muita dificuldade, né, em falar o que é desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade, muita crítica também ao que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Tem muita gente que prefere usar a terminologia sustentabilidade, justamente alegando que, né, ao falar desenvolvimento eu já estou presumindo aí uma atuação humana, o que em tese não seria bom. Eu ouso discordar, né, porque entendo que sustentabilidade é algo mais amplo, é algo do qual o desenvolvimento sustentável ele é um instrumento da sustentabilidade. E nós devemos, assim, então, entender
E quando falamos em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando, né, que ele contempla não só a dimensão econômica, ambiental ou social, né, mas principalmente aqui contempla as dimensões humana, contempla a dimensão física, contempla a dimensão econômica, contempla a dimensão política, a dimensão cultural e social. Todos esses fatores, né, eles devem estar em harmonia justamente com a proteção ambiental. Eu não posso dissociar qualquer dessas dimensões, né, quando eu penso lá em algum estudo ambiental, em algum empreendimento, né, eu devo observar exatamente se aquele projeto contempla todas essas dimensões. Eu gosto muito, não é, das 5 dimensões do INACI, não é, que ele fala então de uma sustentabilidade social, que é a redução das desigualdades na distribuição dos bens e da renda, com inclusão social da população marginalizada. Então, a dimensão social. Ele fala da sustentabilidade econômica, que é a gestão eficiente dos recursos públicos e privados, lembrando que os recursos são finitos e devem também ser resguardados para as gerações futuras. A sustentabilidade ecológica, que pressupõe a racionalização dos recursos naturais, a limitação de usos dos bens esgotáveis ou potencialmente poluidores, a utilização de tecnologias ecológicas, entre outras práticas. A sustentabilidade espacial, que está muito ligado à ideia de justiça ambiental, que a gente ainda vai falar disso durante o semestre, né, que propõe uma distribuição territorial mais equilibrada entre as comunidades rurais e urbanas, ou seja, que ninguém seja obrigado a suportar o ônus, né, de morar em uma localidade, né, que esteja lá contaminada, que esteja próximo lá de, por exemplo, a questão dos aterros sanitários lá, que na verdade são verdadeiros lixões. Então, esse tipo de sustentabilidade que ele se refere quando diz a sustentabilidade espacial. E, por fim, a sustentabilidade cultural, que significa o respeito às especificações de cada ecossistema, de cada cultura e local, na definição dos modelos de desenvolvimento e tecnologias. Ou seja, nós devemos respeitar as diversidades, devemos respeitar a diversidade, a cultura de cada povo. Aparece, já o princípio do desenvolvimento sustentável à época da Conferência de Estocolmo, em 1972, ligando essa ideia que o desenvolvimento econômico, e social ele é indispensável para assegurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável a criar na Terra as condições necessárias à melhoria da qualidade de vida. E vocês vão lembrar que na primeira aula nós falamos um pouco da Conferência de Estocolmo, como ela foi um marco importantíssimo, porque pela primeira vez ali se considerou, juntamente com a questão meio ambiente e economia, o aspecto da vulnerabilidade social, das desigualdades sociais, do quanto era importante a questão da diminuição da pobreza. Então já aparece ali, previsto no artigo 8º da conferência, o princípio do desenvolvimento sustentável. Da mesma forma, na ECO 92,
nós temos uma previsão bem semelhante, não é? Porque fala, né, que o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras. Um terceiro princípio que eu queria falar com vocês é um princípio utilizado na classificação do professor Paulo Afonso Leme Machado. Se vocês observarem a aula toda, vão ver aí que eu eu pensei alguns princípios que eu acho que são de maior importância para a gente conversar um pouquinho sobre eles, mas isso não esgota outras classificações de princípios que vocês vão encontrar. Então, eu reuni aqui princípios de vários autores. Esse princípio foi cunhado no Brasil pelo professor Paulo Afonso Leme Machado, que é um grande nome do direito ambiental, talvez o nosso autor de direito ambiental mais importante no país ainda vivo. Tá? Os bens que integram o meio ambiente, né, então, para esse princípio do acesso equitativo, como a água, o ar e o solo, devem satisfazer as necessidades comuns de todos os habitantes da Terra. A equidade deve orientar a fruição dos recursos naturais e proporcionar oportunidades iguais diante de casos iguais ou semelhantes. Ou seja, né, aqui a gente vê a importância dessa faceta social. A gente falava da questão da pobreza, né? Muita gente vivendo muito abaixo da linha da pobreza, muita gente ainda privada do uso de água potável, apesar da água ter sido considerada um direito humano já em 2010 pela ONU, não é? Essa situação ela ainda não foi a cabo, não tem para todo mundo, nem todo mundo tem esse acesso ainda. O quarto princípio, e o quinto princípio são os princípios do poluidor pagador e do usuário pagador. Então veja, o princípio do poluidor pagador, ele obriga que o poluidor pague a poluição que pode ser causada ou que já foi causada. Então veja, duas vertentes, uma vertente preventiva, né, e uma vertente repressiva, depois que ela já foi causada. E qual a justificativa de se pensar essa questão? Porque realmente esse poluidor ele acaba confiscando o direito de propriedade alheio, porque falamos, né, vamos repetir aqui outras vezes com vocês, o bem ambiental ele é um bem difuso, ele é um bem que pertence a todos nós igualmente, ou seja, né, uma coletividade indeterminada de pessoas, ele é um bem difuso. Então, na medida que esse empreendimento ele está poluindo ou contaminando o solo ou lançando uma poluição na atmosfera, ele está diminuindo a nossa qualidade de meio ambiente sadio e equilibrado. Ou seja, ele está lucrando com a atividade dele, né? Ele está internalizando o bônus e externalizando o ônus, né? Então, é o que nós chamamos aqui de externalidades negativas, um princípio que é muito falado, né, por professor Fábio nos deu, hoje já professor aposentado, né, mas muitos anos professor de Direito Empresarial na USP. Já o princípio do usuário pagador, né, se refere aqui, né, a quem usa esse recurso, mas numa escala
né, menor. Então, é a questão da cobrança do uso da água, porque o uso gratuito dos recursos naturais tem representado o enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que utiliza em melhor escala fica onerada. Imagine você, né, que usa o recurso água na sua casa. Imagine um empreendedor que tem, por exemplo, né, a questão de uma atividade que usa irrigação, por exemplo. São bastante distintos os usos. Então vejam, esses princípios, os dois, o princípio do poluidor pagador e do usuário pagador, já estão previstos desde 1981, no artigo 4º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que diz, né, o artigo 4º, que a Política Nacional do Meio Ambiente visará, inciso 7, a imposição ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos e a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados. Então, são aí dois princípios bem importantes, inclusive, né, o princípio do poluidor pagador é um dos princípios que foram expressamente admitidos na Constituição, lá no parágrafo 3º do artigo 225. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Então tá aí, não é? Num poluidor pagador não é o direito de poluir, né? É dizer que preventivamente, se aquela atividade ela pode causar alguma poluição, se deve ter lá os meios adequados de minimizar, zerar essa poluição, e se ela já ocorreu, não é, ele fica ali responsável para reparar aquele dano. Também aparece com muita frequência na jurisprudência, tá? Princípio do poluidor pagador, no entendimento, pessoal, que é bastante importante, porque já muito consolidado no STJ, que é justamente a possibilidade de cumulação da obrigação de fazer, nesse caso concreto, reparação da área degradada e de pagar quantia certa, indenização. E aqui não caracteriza bis in idem, tá? A jurisprudência aqui fala na possibilidade de cumulação, reparação do dano mais indenização. Temos também o princípio do protetor recebedor, que tem muito relacionado esse princípio do protetor recebedor com a ideia, não é, de justiça ambiental. A gente falou um pouquinho antes ali daquela sustentabilidade espacial. Por quê? Em tese, não é, a justiça ambiental ela visa implementar a cidadania, a democracia e a justiça social. Como? Não é? Considerando que ninguém deve suportar um ônus ambiental maior do que outros, não é? Que essa distribuição deve ser igual. Então, foi um movimento que começou muito forte nos Estados Unidos, né, antes até de 1980, mas que ganha mesmo corpo a partir de 1980. E aqui no Brasil ganha corpo, né, a partir da criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que foi criada em 2001. Princípio da precaução, também um princípio muito importante no âmbito do direito ambiental, muito utilizado. Professor Guilherme Purvin, que fala muito bem do princípio da precaução, ele fala que esse princípio adveio da doutrina alemã,
né, e que a sua finalidade é eliminar ou reduzir os riscos de dano à saúde e ao meio ambiente, né, numa interpretação macro. Então, uma vez identificada a atividade humana geradora de risco de dano grave ou irreversível, parte-se para o exame da equação eficácia e viabilidade do custo ao Estado das medidas de precaução. Então, justamente aqui, o professor Guilherme Purvin. Ou seja, né, e se a gente analisar a diferença entre o princípio da precaução e da prevenção, nós vamos ver que em relação ao princípio da precaução, a gente não tem domínio, não tem conhecimento ainda cientificamente comprovado dos riscos que podem advir dessa atividade, né? Então, muitas vezes pode ser alguma coisa tão grave, que o Estado fica sem suporte, né, para aí reparar aquela questão. Então, ele se aplica nas hipóteses de incerteza científica acerca dos riscos ambientais concretos, advindos da adoção de determinada tecnologia ou da introdução de determinado produto no mercado. Lembram quando se permitiu aqui a entrada de transgênicos, né? Muita discussão acerca dessa questão, justamente porque não se tinha conhecimento dos riscos que os transgênicos poderiam trazer para a população que ingerisse, como até hoje, né? A gente não tem ali nada muito certo sobre isso. Tem estudos que indicam alguns prejuízos, mas hoje é quase impossível você escolher alimentos, né, que estejam livres aí dos transgênicos. Já o princípio da prevenção, pessoal, diferentemente da precaução, ele é destinado aos impactos cujos efeitos já são conhecidos na ciência. Então, por exemplo, o desmatamento se conhece, aquecimento global, né? Por exemplo, advém aí e potencializa pela questão do desmatamento, não se discute isso. Daí a importância de se prevenir que não ocorra. Então, o princípio da prevenção, por ele, pode-se constatar previamente a dificuldade da reparação ambiental, seja pela incerteza da reparação ou seja pela sua onerosidade. Então, aqui também, esse princípio da prevenção, ele vem no artigo 225, parágrafo 1º, precisamente no inciso 4. Que incumbe, então, ao poder público para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, veja, é um estudo bem específico, né? Esse está previsto na Constituição, mas outros estudos que também são obrigatórios a determinadas atividades que têm aí um grau de rigidez menor, estão dispostos aí nas resoluções do CONAMA e devem também ser observados aí para resguardar o princípio da prevenção. Princípio da participação democrática, eleito como um norte do direito ambiental, todos nós devemos participar mais, né? É um princípio setorial, está relacionado às políticas públicas, assistência social, combate à violência doméstica, cultura, educação, habitação, meio ambiente. E como que a gente pode participar, pessoal? Aqui é participando mesmo, se incluindo para participar de conselhos, né, que são aí direcionados a
a essas políticas, para que você possa, ainda que aqui de uma forma indireta, participar das decisões, não é, do poder público. Então, quando nós falamos de participação no plano judiciário para o cidadão, nós temos aí a ação popular, né, que a Constituição, então, ampliou o objeto, já que existia a Lei da Ação Popular desde 1965, mas a Constituição acabou ampliando o objeto e inserindo aí a questão do meio ambiente, né, que pode ser aí defendido via a ação popular. A própria Lei da Ação Civil Pública, né, a ação civil pública, que também ganhou muito com a Constituição, né, ao ser inserida como dever institucional do MP ao zelar do meio ambiente, podendo aí propor ação civil pública, inquérito civil público, mas que não só o MP. Se vocês observarem o artigo 5º, inciso 5 da Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, verão lá que existe um rol dos legitimados. E entre esses legitimados está também a associação. Participação do plano legislativo, né, que é, aqui no caso, a soberania popular, exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, plebiscito, referendo popular, a consulta direta em matéria ambiental, que deve ser corporificada pelo legislador. Então, vejam que o Senado mesmo já possibilitou, né, por meio lá de, acho que uma resolução, que nós possamos consultar ali e opinar em matérias que estejam tramitando. Então, é muito importante essa participação. E no plano da própria administração pública, do Poder Executivo, né? Então, é muito importante que as pessoas se comprometam em participar, seja dos conselhos municipais, dos comitês, né, do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do COEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, né, e dessa forma possam contribuir de forma mais ativa na melhoria do meio ambiente. Também o princípio da informação, né, porque esse princípio que nós acabamos de falar, que é o princípio da participação, ele pressupõe a garantia de informação à população, né? Audiências públicas, formulação de propostas nas reuniões de conselho. Então, é como se fosse aqui um princípio de mão dupla. Aqui ainda para falar do princípio da participação, só lembrando um pouquinho aqui, né, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, que tem como finalidade fiscalizar a ética da propaganda comercial, melhor da publicidade, né? Usei aqui a palavra como está lá no código deles, mas hoje, depois do Código de Defesa do Consumidor, é publicidade veiculada no Brasil, e é muito importante, né, que essa participação popular se dê aqui também. Muitas vezes nós assistimos a publicidades que elas têm ali um caráter de agredir, de agressão ao meio ambiente. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, né, caracteriza essa publicidade como abusiva. Em soma, com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, é possível, né, que essa reclamação chegue lá, e embora ela não vincule ali o CONAR, né, e nem ali, existe a recomendação, e essa recomendação, muitas vezes, ela surte muito efeito, e o anunciante acaba retirando aquele anúncio do ar. Como exemplo aqui, bem antigo isso, a primeira vez
teve aí um 2001, né? A representação 222, ela foi daquele veículo da Fiat, o Fiat Strada, que lançou lá um comercial que presumidamente tinha lá o atropelamento de um camaleão, né, que é um bicho muito rápido, muito ágil, e você via na estrada o carro vindo, via o camaleão começando a atravessar a pista, e você de repente perdia o campo de visão, mas escutava ali o barulho do bicho sendo esmagado. E foi a partir desta representação que essa publicidade foi retirada do ar. E por último, pessoal, em matéria de princípios, o princípio da educação, né? Deixamos por último, mas nem por isso é menos importante, ao contrário. Eu creio que é o princípio mais importante quando a gente fala na questão ambiental, porque a partir da educação, da nossa transformação, da nossa conscientização, que tudo pode mudar, enquanto cidadão, enquanto parte de alguma instituição e enquanto coletividade. Então, o princípio da educação, ele tem algumas finalidades, como, por exemplo, reduzir os custos ambientais, na medida em que a população, ela própria, vai atuar como guardiã do meio ambiente. Também efetivar o princípio da prevenção, né? Devemos nos prender a essa ideia. Terceiro, fixar a ideia de consciência ecológica, que buscará sempre a utilização de tecnologias limpas. Quarto, incentivar a realização do princípio da solidariedade. Lembram, o direito ambiental, ele é um direito de solidariedade. E, por fim, efetivar o princípio da participação, que compreende, como a gente viu lá, aquela mão dupla, de informar e participar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou fazer um chat de dúvidas, né, para que a gente possa interagir aí a partir do que conversamos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.